Boa noite, pessoal. Pedi para não falar o tema, esqueci que o tema estava na capa da palestra, mas tinha um motivo para não falar o tema, que eu ia fazer um suspense, então não vou mais fazer o suspense. A gente vai falar sobre a gentileza, mas por que a gentileza? Porque a gentileza ela é um dos instrumentos que a gente tem para promover a paz no mundo. Então, antes de começar a falar sobre a gentileza, eu gostaria de falar sobre essa campanha que a FEB há muitos anos já promove, que é a de valorização da vida, e dentro da campanha de valorização da vida, um dos temas é a paz. E agora eles reformularam as cores, os logos, aqui está difícil de ler da arte, mas construamos a paz promovendo o bem. Então a FEB reformulou como cada um de nós pode fazer a sua parte pela paz no mundo. Está acontecendo um monte de guerra, sempre aconteceu, mas agora a guerra da Palestina e Israel está em alta, as guerras que estão acontecendo lá no Rio de Janeiro também, e às vezes a gente mesmo tem alguns posicionamentos, alguns pensamentos do tipo: o mundo está tão difícil, tem tanta guerra lá fora, como que eu vou conseguir me sentir em paz? Não tem como, o mundo está um caos. Ou então a gente pode pensar assim: como é que eu, um grãozinho de areia no deserto, tão pequenininho, posso ajudar na guerra lá de Israel e Palestina? Eu não posso fazer nada, está fora do meu alcance. E essa campanha ela vem para mostrar que não, que cada um de nós não só podemos, como devemos fazer a nossa parte para promover a paz do mundo e de nós mesmos, porque a paz do mundo começa por nós. Então, quem segue a FEB até no Instagram, nas redes sociais, eles vivem postando sobre isso, cada semana é uma frase diferente, é bem bacana. Então, como eu já falei, o Emmanuel que nos traz que a gente tem que refletir a nossa própria imortalidade. Então, a doutrina espírita vive nos lembrando que somos espíritos imortais e que estamos aqui para aprender e para crescer. Então, Emmanuel reforça isso e diz que é para a gente recordar que onde a gente estiver, então não importa a situação, a problemática, com quem nós estejamos, a paz do nosso ambiente começa invariavelmente por nós mesmos. Então isso não muda. Sempre, independente da situação, a paz do ambiente começa por nós. Não pelo parente difícil, não pelo chefe do trabalho, por nós, sempre. E isso é uma construção. A paz íntima de nós com nós mesmos. A gente não consegue do dia para a noite. Isso tudo é uma evolução, é uma construçãozinha que às vezes pode parecer que a gente está evoluindo pouco, está construindo pouco. Mas quando a gente olha para o todo, olha lá para trás, olha o tanto que a gente já não construiu em relação a isso. E aí, normalmente, os vídeos a gente passa no meio ou no final da palestra para concluir, mas hoje eu decidi fazer diferente. Eu quero trazer um vídeo no início para a gente já ter o coração sensibilizado, tocado para o decorrer da fala da noite de hoje. É bem breve, é 2 minutinhos, e eu achei muito fofo porque eu amo animação, então eu vou reproduzir para vocês.
É um videozinho simples, é uma animação, mas se a gente parar para refletir os pequenos recadinhos dele, no início, como ele ajudou uma senhora a atravessar a rua, bem simples, ele nem foi atrás. Eu vou ajudar alguém hoje. Ele estava parado e surgiu a oportunidade de só seguir com o que estava acontecendo. Ele já foi gentil sem nem querer, sem nem ter escolhido ser gentil. E depois foi muito sutil, mas quando ele senta no sofá, que ele olha para a mão, a minha interpretação, né, gente? Eu tô aqui, eu tô vivo, eu faço parte de algo maior. E daí ele saiu replicando essa gentileza para todos que estavam no caminho dele e assim por diante. E no final ele ainda viu a oportunidade de fazer com o outro a mesma coisa que fizeram por ele, de despertar esse sentimento de gentileza. Então é um vídeo muito simples, mas para a gente começar então a conversa. E para a gente começar, eu sempre gosto de trazer o conceito da palavra, daquela virtude, porque eu sempre aprendo já logo de cara com o conceito. Eu não sabia, além do primeiro, eu não sabia nada do que estava aqui. Eu aprendi para conversar aqui com vocês. Então, a gentileza, eu trouxe 3 conceitos diferentes que se complementam. O primeiro é que é algo agradável, um gesto de carinho, uma atenção que você dá para alguém. Então, é toda vez que a gente se coloca no lugar do outro e ajuda, de alguma forma. A segunda conceito, que vem de gentiles, lá da origem da palavra, e o prefixo gen significa membro de uma mesma família ou clã. Ou seja, é quando a gente enxerga o outro como um membro da mesma família. Quem que já falou isso pra gente, né? Jesus. Jesus veio nos ensinar que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Então aqui está um conceito de gentileza também. E por último, também significa trazer a lumine, que significa trazer a luz. Então é toda vez que a gente expressa o que há de luz, de bom, de rico dentro de nós, para outro a gente está sendo gentil. Então esses 3 conceitos já dão uma boa discussão na conversa. Estou apanhando do computador, gente, só um pouquinho. Então. E aqueles eram conceitos não da doutrina espírita, conceitos de dicionário, enfim, e agora sim conceito da doutrina espírita das obras básicas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu fui pesquisar. Eu virtualmente, né, você pode pesquisar por uma palavra, eu coloquei gentileza, 0 resultados. Nossa, não se fala de gentileza então dentro do Evangelho, não tem essa palavra no Evangelho. Mas se a gente para refletir bem em breve, a gente percebe o que é o Evangelho, para quem já teve a oportunidade de ler. É o código moral de Cristo em um livro. E o que é, senão os ensinamentos morais de Cristo, senão um grande ensinamento sobre a gentileza. Tudo que Cristo fazia, das coisas mais impressionantes até as coisas mais simples da vivência dele aqui, eram atos constantes de gentileza. Esses ensinos morais de Cristo, se a gente será que é isso mesmo? Será que não tem ninguém contestando? Não tem. A parte moral dos ensinamentos de Cristo é inquestionável e foi o grande exemplo que ele nos trouxe estando aqui. Então sim, tem a gentileza no Evangelho, é o Evangelho inteiro. É um ensinamento sobre a gentileza, mas para quem quer ler um pouquinho mais específico, lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, entra um pouco mais no detalhe, principalmente no item afabilidade e doçura. Fala um pouquinho sobre a gentileza lá. E no Livro dos Espíritos, que também é uma outra obra básica, lá na pergunta 886, que para quem já está há mais tempo na doutrina espírita, é uma das mais conhecidas e é o BIP, né, que a gente chama da doutrina espírita, o Kardec ele perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E aí os Espíritos responderam que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições do outro e o perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. Eu vou voltar nesse slide, nessas 3 palavrinhas depois, mas aqui também está nos ensinando a como ser gentil com quem cruza o nosso caminho. Mas isso aqui eu vou deixar um pouquinho para depois. E aí, além das obras básicas, que são essas que estão nos livros aqui da mesa, a gente tem as obras de apoio do Espiritismo, as psicografias de Chico Xavier, com as palavras de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, enfim. E eu trouxe um conceito de André Luiz sobre a gentileza, que ele nos diz que a gentileza é o princípio da renúncia. Princípio é o comecinho, é o germe, é como aquilo
começa. Como que a gente pode começar a se preparar para aprender a renunciar? Renunciar às coisas da matéria e pensar mais nas coisas do espírito. É através da gentileza. É assim que a gente começa a preparar o nosso campo íntimo para um dia, quem sabe, exercer um pouquinho mais a renúncia. E a nossa condição natural humana é sermos gentis. Quem falou isso? A Sandra Borba, ela fez uma palestra, se eu não me engano, foi uns 2, 3 meses atrás, sobre a gentileza. Recomendo que vocês assistam. E ela fala nessa palestra que a nossa condição natural humana é de ser gentil. Eu, quando ouvi ela falar isso, eu falei, ela tá doida. Como assim? Que se a gente olha ali o mundo lá fora, a condição natural não parece ser a gentileza, né? A gente sai no trânsito, alguém corta o caminho, buzina, reclama no trabalho, é um tentando passar por cima do outro. A gente vive muitas situações difíceis, então é até difícil pra gente entender que sim, a nossa todo mundo, gente, sem exceção, aquele coleguinha difícil não é diferente. A nossa condição natural é sermos gentis, é sermos bons. A gente que às vezes esquece disso, porque a gente se prende nas coisas do dia a dia, na mágoa, no rancor, e a gente esquece que aqui no fundo do nosso coração, a nossa condição é ser bom. E a Cora Coralina, a poetisa brasileira, ela nos diz que a bondade também se aprende. Então a gentileza, o ser bom, apesar de estar inato aqui em nós, também é um exercício. A gente também pode aprender a exercitar, a sermos mais gentis do que já somos. Então é um exercício. E tudo como é um exercício, a gente precisa ir treinando. Às vezes, num dia eu vou tentar ser gentil com alguém, né, Lili, e não vou conseguir. Vou dar meia volta, não consegui, vou voltar. No outro eu já consigo dar aquele bom dia que antes eu não conseguia. Hoje eu não consigo fazer mais nada pela pessoa, só dar um bom dia. Quem sabe ano que vem eu já consigo dar um abraço. No outro eu já consigo conversar. É um exercício. Para que, quem sabe, um dia mais para frente, a gente amplie esse conceito de gentileza para o conceito da fraternidade, que é enxergar a gente como uma só família, como irmãos. E aí eu também fui pesquisando sobre gentileza dentro da doutrina espírita, fora da doutrina espírita também, e eu encontrei algumas pesquisas científicas feitas por algumas universidades do mundo inteiro. Eu me surpreendi que tem bastante pesquisa sobre a gentileza, eu não achei que tivesse. E eu trouxe aqui os resultados que eu fiquei mais surpresa. E o importante, gente, de saber é que, sabendo disso, a gente vai se esforçar um pouquinho mais para ser gentil, porque a gente vai saber a consequência disso. Além da consequência moral de sermos gentis, de sermos pessoas melhores, essas pesquisas elas mostram que tem resultado agora, imediato, nesse mês, no nosso corpo físico. Eu não acreditava que isso é possível até ler as pesquisas, então eu trouxe para vocês. Essa pesquisa ela foi realizada com mais de 60 mil pessoas no mundo inteiro. Foi feita pela Universidade de Sussex, eu não sei se é assim que se fala, no Reino Unido. Mas olha os principais resultados que elas trazem. Que 3/4 das pessoas recebem os gestos de gentileza dentro de casa. De amigos, de familiares e não em outro lugar. Então olha só, o lar realmente é a nossa escola. É a partir do nosso lar que a gente vai exercitar a gentileza e vai ampliar para o mundo lá fora. E essa gentileza em casa, às vezes é lavar uma louça, porque alguém está muito atarefado. Às vezes é ajudar com o computador, porque a pessoa não consegue ajudar. Tem vários gestos pequenos dentro de casa. E a gente não precisa ir muito além. A gente não precisa sair nem da nossa zona de conforto, às vezes. O outro resultado é que os maiores gestos de gentileza são cotidianos. O que isso significa? Que eles explicam. É a gente ajudar as pessoas quando elas pedem. Então a gente não precisa nem ficar tentando achar a oportunidade. Quando a pessoa pede, você vai lá e ajuda. Só isso já é o suficiente. E essa aqui, a terceira, foi a que eu achei mais interessante. Tem uma relação entre gentileza e bem-estar. Legal, então eu sou gentil, eu me sinto melhor. Eu que sou gentil, eu vou me sentir melhor porque eu fui gentil e ajudei alguém. A pessoa que recebe a minha gentileza também vai se sentir bem porque eu fui gentil com ela. Mas olha que legal, além disso, aqueles que estão apenas observando, que não executaram o ato nem receberam, que estão só ao redor, elas também são impactadas por essa sensação de bem-estar. Então, olha só, me ajuda o outro e ajuda todo mundo que está ao redor. Olha o quão amplo é esse nosso pequeno ato que ele pode impactar no mundo inteiro, porque a gentileza gera gentileza,
Por isso que é a partir disso que a gente vai começar a construir a paz em nós, nos outros, no nosso ambiente e no mundo. Agora que eu vi que o horário passou bem rápido, mas vou ser bem breve aqui nesses últimos estudos, a gentileza também ajuda a afastar a ansiedade. Então, essa pesquisa, em um mês, as pessoas que tinham ansiedade, elas tinham que executar um ato de gentileza por dia na semana. No final de um mês, os níveis de ansiedade já tinham reduzidos e o de serotonina já tinha aumentado. Também tem efeito na felicidade e deixa a gente mais forte, com mais energia fisicamente falando, e também ajuda no sistema imunológico e na pressão sanguínea. Então, gente, olha, essas aqui são só algumas pesquisas. Olha quantos efeitos a nível físico a gentileza pode ter no nosso dia a dia. E aí aqui foi uma fala da Sandra Borba na palestra dela sobre gentileza, que para mim foi a melhor parte da fala, que ela traz sobre a gentileza formatada e a gentileza como virtude, porque ainda tem isso. Não basta ser gentil, tem que saber ser gentil direito, né? E a gentileza formatada, ela é muito uma cortesia. A cortesia era aquele comportamento que tinha na corte antigamente, formal. Então, uma gentileza formatada é quando eu não gosto de alguém e aquele alguém vai na minha casa, eu tenho que ir lá sorrir, bom dia, dar um abraço, ver aquele sorriso meio amarelo, quase uma obrigação, uma punição você está sendo gentil com aquela pessoa. E é aquele negócio que parece polido, parece educado até alguém te contrariar. Aí já não é mais educado, aí já não é mais gentil. Essa é a gentileza formatada. Tudo bem que a gente pode começar com ela, enquanto a gente não consegue a outra, mas a gente tem que ir além. A gente tem que transformar a gentileza em uma virtude. E a gentileza, como uma virtude, ela está em nós, deve ser exercitada. Só que para a gente conseguir alcançar essa virtude, tem um probleminha. A gente tem que se afastar do egoísmo. E aí que está a nossa grande dificuldade. A gente não pode ser verdadeiramente gentil enquanto a gente for egoísta. Claro que são altos e baixos, depende da pessoa, a gente consegue, às vezes não, mas a gente trabalhando esse egoísmo em nós. E aqui também eu deixei só como referência, porque a vida de Jesus nos convida a ter esse olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, esse olhar a essa multidão em como auxiliar, como estender a mão. E tem diversas obras que retratam essas passagens de Jesus enquanto ele esteve aqui conosco. Jesus no Lar é uma delas, Boa Nova, que eu adoro, é outra, no Roteiro de Jesus. Então só fica aqui a indicação de leitura. Tem na biblioteca esses livros todos. E aí, eu queria trazer 5 passos para alcançar a gentileza. Quem falou isso foi o Geraldo Campetti, também numa palestra que está no YouTube. Também recomendo que vocês assistam. Porque acho que aqui a gente já entendeu a importância da gentileza. Agora basta a gente saber como ser gentil, né? Porque às vezes parece fácil, mas nem sempre é. E o Geraldo, ele traz esses 5 passos e ficou bem claro para mim, decidi compartilhar com vocês. O primeiro, a gente tem que começar vendo o lado bom de cada pessoa. Já ficou difícil, né? Ver o lado bom das pessoas, a gente se fixa tanto nos defeitos alheios, naquilo que o outro ainda não sabe, aquela imperfeição, a gente foca nisso. E a gente não consegue esquecer. A proposta aqui é diferente, que a gente veja o lado bom, mesmo das pessoas mais difíceis que convivem com a gente. Então, ver elas como elas são. Porque, gente, eu não sei vocês, eu sou bem imperfeita. Eu erro um monte ainda. Todo mundo aqui é imperfeito. Quando a gente se enxerga como imperfeitos, fica mais fácil de ver que o outro também é imperfeito, que ele está no direito dele. Porque se eu posso ser imperfeito, o outro também pode. O problema é que a gente se acha perfeito, né? A gente é orgulhoso, a gente acha que a gente não erra nunca, e aí fica difícil de olhar o outro como ele é. E foi aí que eu falei que eu ia voltar nessa pergunta. Por quê? Porque ser benevolente é você fazer o bem para todo mundo, sem distinção. Então não é só para quem a gente gosta, para aquela pessoa que é de difícil convivência também. Ser indulgente é a gente ver que o outro tem um defeito. Eu não vou ignorar isso, mas eu não vou ressaltar. Eu não vou ficar focando no defeito do outro. Eu vou tentar buscar ver o lado bom dessa pessoa. E o perdão, o que é? É a gente esquecer o mal cometido. Mas eu não consigo esquecer determinada situação que me aconteceu. Tudo bem, mas o mal daquela situação você pode esquecer. E se não pode esquecer, tentar não alimentar essa lembrança com mágoa, com rancor, com ódio, já está de bom tamanho. Isso já é um início
do perdão das ofensas. E essas 3 coisas vão o quê? Nos ajudar a ver o lado bom do outro, que é o primeiro passo para sermos gentis. E aqui uma frase de Humberto de Campos que resume esse ver o lado bom do outro. Ele nos diz assim, habituamo-nos dessa forma a definir uma criatura não através do momento desagradável que lhes compromete a transitória existência humana, mas sim pelo conjunto das qualidades e realizações, esperanças e sonhos que lhes assinalam a marcha. Então, se alguém cometeu algo com nós que nos feriu, que nos deixou chateado, não vamos focar nisso. Vamos olhar essa pessoa como um todo, ela também tem sonhos, ela também tem dificuldades, assim como nós. Então, ampliar um pouquinho esse olhar. O segundo passo é buscar o entendimento na relação com o outro. Aqui também continua difícil, os 5 passos são difíceis. Alguém não é agradável com a gente. Eu mandei uma mensagem para Elisa. Oi, Elisa, o que tu acha de tal coisa? E a Elisa não me respondeu. Ou respondeu, depois eu vejo. Eu já vou ficar assim, a Elisa não gosta de mim. A Elisa não me respondeu direito. E daí pronto, agora eu vejo a Elisa na semana seguinte, já não dou bom dia para a Elisa, porque a Elisa não gosta de mim. E aí isso escala. A gente vai guardando a mágoa quando alguém não é agradável com a gente. Só que a gente esquece que o outro tem os problemas da vida dele, normalmente não é por mal, normalmente não é para ferir a gente, é uma consequência. Então, ao invés de eu fazer isso, o que eu posso pensar? Puxa, a Elisa deve estar com um monte de coisa no trabalho, deve estar por aqui, né? O tempo esgotado. Quando eu ver a Elisa, eu vou chegar, vou dar um abraço, vou perguntar se ela precisa de ajuda com alguma coisa. Então, a gente quebra essa corrente e busca esse entendimento no relacionamento com o outro. E aí aqui eu trouxe 3 exemplos de transformação do Evangelho, que é para nos inspirar a se transformar também, a saber que a gente pode ser diferente. Busco que vocês leiam isso naqueles 3 livros que eu passei, no Boa Nova principalmente, conta essas histórias. E no livro Paulo e Estevão também, mas é a história de Maria de Magdala, de Pedro e de Saulo. Eu vou pular essa descrição de cada história. E o terceiro passo é sermos transparentes. E aqui cabe um esclarecimento breve. Eu tenho que ser eu mesma, eu não posso ser falsa, né? Aquela cortesia, aquela virtude formatada. Eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser quem eu sou. Expressar minhas opiniões, falar as verdades para o outro. Mas isso não significa que eu tenho que ser grosseiro. Ali diz, a gente tem que falar o que pensa, mas com respeito. Eu tenho que falar a verdade, mas com amor, com carinho. Porque quando a gente fala o que a gente pensa com amor, não fere o outro, independente do que a gente está falando. Então a gente tem que ser transparente, mas sempre buscando o respeito com aqueles que convivem conosco. O quarto passo é doarmos o melhor de nós. Talvez esse aqui seja um dos mais fáceis, mas por que às vezes a gente mesmo dificulta? Porque a gente não enxerga o melhor que tem em nós. A Fábio falou isso da leitura. A gente tem que aprender a ver o que tem de bom já dentro de nós. A gente erra um monte. Num dia eu erro várias vezes. Mas no final do dia eu sempre tento refletir no que eu errei, mas também no que eu já fiz de bom, no que eu já acertei, no que eu já consigo trazer de bom para o mundo e para aqueles que estão ao redor de mim. E aqui eu achei muito legal que Jesus fala isso pra gente, né? Que a gente tem que cumprir com o dever, doar aquilo que tem de bom no limite do que pudermos doar. Então não é sair sendo caridoso 24 horas por dia. Eu vou ajudar o outro, eu vou doar o que tem de bom no limite do que eu já consigo dar. E isso já é o suficiente, é só isso que Jesus espera de nós. Então já fica um pouquinho mais fácil, né? Aqui. E Emmanuel, até agora eu não tinha trazido uma frase de Emmanuel, né? Estava demorando. Emmanuel nos diz que nem sempre serás impelido aos grandes testemunhos de sacrifício público. Todavia, onde estiveres, a cada momento serás requisitado pela bondade. Então essa gentileza não é em gestos públicos, grandes, marcantes, que vai ter o reconhecimento dos outros. Não é isso que a gente tem que buscar. É aonde a gente estiver, a cada momento, com aquelas pessoas que nos rodeiam, a gente vai ser chamado a ser bondoso, a ser gentil. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar pela palestra, quando a gente faz palestra aqui, a gente já sabe que o tema é pra gente, né? É normal isso, mais do que para qualquer outra pessoa. Eu já falei, tá bom, eu sei que o desafio vai ser eu ser gentil. E eu comecei a reparar quais oportunidades de ser gentil me surgiam. A maior parte
das oportunidades foi ficar em silêncio, porque eu não tinha nada de bom para acrescentar na conversa, na discussão, no assunto. Então, olha só, a gentileza pode ser até ficar quieto, ficar em silêncio, fazer uma oração. Isso também é ser gentil. E o último passo que o Geraldo traz pra gente é viver com alegria. Trabalhar com alegria, acordar com alegria, servir com alegria, se divertir com alegria e aí ter ânimo. E a Sandra, na palestra dela, a Sandra Borba, fala que o ânimo significa coragem. Então, a gente viver com alegria é sermos corajosos frente às dificuldades, aos problemas da vida. A alegria, o sorriso nos ajuda a enfrentar a dificuldade. Todo mundo, gente, fica mais bonito com um sorriso no rosto do que com uma cara carrancuda. Isso significa alguma coisa, porque sorriso é beleza, deixa a gente mais feliz. Pode ser que a gente nem acorde muito feliz, mas aí começa a sorrir, mesmo que forçado, vai sorrindo um pouquinho, vai vendo uma coisa boa, canta uma música, no final do dia você já vai estar feliz de verdade. E Emmanuel de novo diz: lembra-te de que Deus atende aos homens por intermédio das próprias criaturas e faze da gentileza uma prece constante, através da qual a celeste bondade se manifesta. Então, olha só, a gente faz tanto pedido a Deus, a gente pede por ajuda, por X, por Y, por Z, normal. Mas olha só, Deus atende aos nossos pedidos por intermédio daqueles que estão ao nosso redor, então a ajuda vem através daqueles que convivem conosco. E quando a gente faz uma gentileza para esse outro, é como aquele fala, faze da gentileza uma prece constante. É como se a gente já estivesse fazendo esse pedido. Ser gentil é conversar com Deus. A oração não é só a gente fechar o olho e fazer o Pai Nosso. Ser gentil já é uma oração, já é uma conversa com Deus. E para finalizar, um resumo bem simples do que a gente pode fazer que nos torna mais gentil. Escutar o outro. Às vezes alguém para a gente até aqui no corredor e a gente está com pressa, não para ouvir. Às vezes a pessoa só precisa conversar. Isso já é ser gentil. Segundo é praticar a empatia. Então você ser empático pela dificuldade do outro, pela vivência do outro, também é ser gentil. Você elogiar o outro. O colar da Lili tá maravilhoso. Eu falei aqui da mesa, né, Lili, que o colar tava bonito. Isso é ser gentil também, né? Às vezes a gente pensa nas coisas boas para os outros e não fala e não externaliza. Então elogiar é um ato de gentileza. Ser grato pela vida, pelo que a gente já consegue fazer, pelo aquilo que a gente tem, pelas pessoas que a gente tem na nossa vida e reconhecer os nossos erros. Isso também é uma gentileza. Reconhecer quando a gente erra e buscar retratar esse erro. Às vezes o erro é com a gente mesmo, às vezes é com o outro. Então também é ser mais gentil. E pra gente finalizar, eu quero contar uma história e ler um poema, bem rapidinho. A historinha, não é esse o nome, eu que dei o nome de O Bom Dia para a história não tem nome. É a história de eu achei na internet, não sei nem a origem, gente, mas é bem simples e bem rápida. Tinha um funcionário de um frigorífico que ele foi trabalhar e aí ele entrou naquelas câmeras frias, né, e ficou preso lá dentro. E era o fim do expediente dele. E ele ficou preso, ele não conseguia sair, ele não estava com a roupa adequada para ficar lá tanto tempo também, e todo mundo já tinha ido embora. Ele começou a ficar com muito frio, a passar mal, e ele pensou, putz, não vai dar pra mim, ninguém vai me socorrer aqui, só amanhã de manhã, eu não vou ter aguentado até lá. Ele já estava quase conformado. E aí chega o segurança daquela fábrica e abre a porta para ele. Ele sai, e aí alguém chega pro segurança e pergunta, por que tu veio abrir a porta aqui? Esse lugar é tão grande, você nunca entrou aqui, não faz parte do seu serviço? Ele ficava só lá na guarita. O que tu veio fazer aqui, né? O que te levou, o que te trouxe aqui? E aí ele responde, entra aqui um monte de gente o dia inteiro, ninguém me dá bom dia e ninguém me dá boa noite. Essa era a única pessoa que ao chegar me dava bom dia e ao sair me dava boa noite. Hoje ele entrou e me deu bom dia, mas ele não me deu boa noite, então eu senti a falta dele e vim procurar. Então olha só, é um bom dia e um boa noite, que pode até ser feito automático. Olha o que resultou para essa pessoa. É uma historinha, mas que com certeza alguma coisa parecida realmente acontece por aí todos os dias. Então olha como a gentileza volta para nós instantaneamente nos momentos que a gente mais precisa. E para finalizar, é um poema de Casimiro Cunha que o Chico Xavier tão lindamente nos trouxe, nos lembrou, que se chama Ponte Silenciosa e que diz o seguinte:
Ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. Por que a ponte, né? Essa é a conclusão de hoje, que a gente possa ser que nem a ponte. Guiar alguém, estender alguém, fazer alguém transpor de um momento de tristeza para um momento de alegria, de um momento de dificuldade para um momento de consolação. Então, que a gente possa se estender como uma ponte para todo mundo que está ao nosso redor e buscar esse entendimento, esse apoio, esse auxílio que a gente já é capaz, assim como a ponte faz para a gente, que a gente possa ser essa ponte para aqueles que convivam conosco. Passou um pouquinho do tempo, mas obrigada pela paciência. Se alguém quiser depois aqueles estudos que eu trouxe no início, apresentação, alguma coisa, é só pedir que eu envio para vocês. Boa noite.